Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do Vencendo Medos e Dúvidas que Amarram Sua Vida, usando a numerologia. Eu sou a Maria Cristina Rosa, psicóloga, numeróloga, e eu quero te ensinar como vencer essas dúvidas e medos que amarram a sua vida. E eu faço isso usando a numerologia. E hoje eu quero falar sobre a descrença, essa situação que deixa a nossa vida amargurada. Como curar essa descrença, não é? A descrença é um estado mental bastante desconfortável, é muito desmotivante, deixa a nossa vida insípida, sem graça nenhuma, entediante e amarga. Isso eu tenho certeza que vocês concordam comigo, né? Quem é que nunca passou um momento de descrença? Quem é que nunca sofreu os resultados de passar momentos assim? Então, é a descrença em Deus, é a descrença nas pessoas, é a descrença na gente mesmo, que é a pior parte, né? Porque tudo que a gente faz nesse momento dá em nada, não é? Nós não sabemos para que lado virar. Eu tenho certeza que vocês reconhecem isso aí, né? Quando eu for falando, vocês vão reconhecendo. Até vocês podem ir deixando nos comentários e até eu peço que compartilhe essa aula. Gente, tem tanta gente padecendo desse momento, desse estado mental, nós precisamos ajudar, não é? Então, sob esse estado de descrença, nossa vida dá em nada. A gente não sabe para que lado virar, né? É desânimo, é apatia. Nós não vemos solução. Vocês concordam? Com certeza que sim, né? Então, não pode realmente haver resultado nessas circunstâncias, porque resultado, ele só vem quando você viu uma solução e quando correu atrás. Não é? Se eu vi uma solução, mas eu não corri atrás, eu não vou ter esse resultado. Mas se eu estou descrente, eu posso até perceber aí alguma possibilidade, alguma saída, mas eu não corro atrás, né? Porque eu estou nesse momento sem confiança, eu estou sem fé, né? Então, se eu não vejo solução e alguma solução que me é apontada de alguma forma por alguém ou até pela intuição, nós não corremos atrás, não é verdade? É assim mesmo que acontece. Então a vida vai ficando cada vez mais amarrada, as dúvidas e os medos vão se multiplicando. E você não vai para lado nenhum, eu não vou, ninguém vai sob essa circunstância, né? Mas eu quero lembrar que existe também o outro lado da moeda, sabe? Ele existe. E eu preciso que você entenda isso, né? Você pode não acreditar em nada, pode não acreditar, não estar acreditando em ninguém, nem em Deus, mas se você acredita em você, tenha certeza que a sua vida está salva. Então, qual que é o nosso engano? Ficar acreditando em Deus, ficar acreditando nos outros, ficar acreditando nas circunstâncias. Não adianta. As pessoas que entram para a descrença justamente porque não adiantou acreditar em nada fora de nós temos que acreditar em nós. Daniele disse, às vezes nem é falta de fé, tem tantos fatores que nos vão consumindo. Então, esses fatores, eles vão nos consumindo porque a gente não está tendo uma resposta para eles, não é? Uma resposta que seja nossa. E aí nós vamos nos confundindo e nós vamos pensando que Deus precisa nos ajudar, que as pessoas precisam nos ajudar, mas ninguém faz nada. E nós perdemos a fé, seja em Deus, seja nas pessoas, seja em quem for. E o pior, na gente mesmo. Mas o outro lado da moeda existe, né? Quando nós passarmos a acreditar em nós, porque o poder está em nós, a centelha divina está em nós, portanto, nós podemos fazer os milagres. Então, como recuperar essa conexão, né? Então, se a sua vida está travada porque você anda descrente, seja está apática, né? Seja por causa de dúvidas, por causa de medos, fica até o final, porque para você descobrir como vai destravar, né? Porque você precisa entender bem esse estado mental para a sua consciência te mostrar o caminho, senão não vai acontecer. Nós precisamos descobrir como sair da nossa descrença.
E isso é plenamente possível, senão eu não estaria aqui falando dessas coisas, né? Eu até falo muito que eu sou incorrigível numa coisa. Eu acredito no ser humano. Porque se eu sair da minha descrença, se eu sair das minhas dúvidas, dos meus medos, se eu desamarrei minha vida, qualquer ser humano também pode. Mas eu precisei descobrir o como. E depois que eu descobri, eu estou aqui fazendo, né, o meu papel de transmitir a vocês, né, a quem desejar me ouvir. Então, o que nós vamos entender? Essa aula hoje, ela é uma oportunidade para você, é uma oportunidade para todo mundo que vier a assisti-la, não é? Porque você vai aprender não só a sanar suas dúvidas, seus medos, a compreender tudo isso e a sair disso, e como também a sua descrença, e vai poder desamarrar a sua vida, usando o caminho que eu mostro sempre, que é a numerologia, com seus conceitos, com suas estratégias, não é? Então, eu uso esse caminho porque eu considero que ele seja o mais eficaz. Foi o mais eficaz que eu achei para mim. E como eu disse, o que serve para uma pessoa, para um ser humano, ele serve para todos os outros, né? E o que é que eu desejo? É devolver a autoconfiança, né, para você liberar a sua vida. Ah, Cristina, mas você tem esse poder? Não, eu tenho o poder de passar informação. A informação eu posso passar, faço isso com um gosto tremendo, né? Desde que eu vi a minha vida se transformando, então eu tenho esse gosto muito, muito apurado mesmo, né? E imenso de passar para você as coisas que eu descobri. Por quê? Porque esse conhecimento pode devolver a você a autoconfiança que você perdeu e liberar a sua vida, e liberar a vida de qualquer pessoa que esteja decidida, né, a sair desses processos aí que nos amarram, esses processos desmotivantes, que amarguram a nossa existência. Nós precisamos de querer, né? Então, a partir do momento que a gente quer, as coisas começam a acontecer. Esses encontros, né, de você que está aí me ouvindo e de mim com você, eles não são por acaso, eles são a sincronicidade funcionando. Eu tenho algo que pode te ajudar e você procura algo que pode te ajudar. Quando essas duas coisas se encontram, essas duas pessoas se encontram, nós, no caso, é porque houve uma sincronicidade. O que eu estou trazendo nesse momento atraiu você, e o que você está buscando nesse momento atraiu aqui a minha aula, não é? Isso é muito importante que a gente entenda, porque não é coincidência. Não é coincidência, isso é a sincronicidade. Uma coisa atrai a outra. Então, essa aula hoje, ela pretende te conscientizar que por meio desses conceitos e estratégias que eu venho trazendo, né, você pode acabar não só com as suas dúvidas e com seus medos, né, mas acabar também com essa descrença que está te afligindo e esses estados mentais que eles estão amarrando sua vida, todos eles podem ser transmutados, eles podem ser mudados, melhorados, né, com a numerologia, todos eles. E até eu costumo dizer que esse é o maior benefício de todas as aulas que eu dou aqui, né? É de você conseguir fazer essa transformação na sua vida, perdendo esses medos aí, ou melhor, vencendo eles, aprendendo a administrar as dúvidas, os medos, né, que estão te amarrando, usando todos esses conceitos. E vencer, então, a descrença que está aí. Bem-vindo. Porque o que acontece, no final das contas, todos esses estados mentais que são paralisadores ou que retardadores, no caso, né, da nossa vida, no final vem tudo num pacote, sabe? Uma coisa puxa a outra, né? No final vem tudo num pacote e tudo isso fica amarrando a sua existência, a minha e a de todo mundo. Então, nós podemos acabar de vez com isso aí, né? Então, o que acontece? A gente vai definhando, entrando para depressão e caindo cada vez mais, ou a gente acaba tomando um jeito. E eu aposto que você vai acabar tomando um jeito. Então, todo mundo que passa aqui pelas minhas aulas está nesse momento pensando que quer dar um jeito, né? Que não quer acabar definhando, não, que quer dar um jeito realmente na própria vida.
Por isso eu sempre pergunto o que é que você prefere, né? Se é dar esse jeito ou ficar aí escorregando pelos medos, pelas dúvidas, sofrendo com a descrença e não conseguindo nada, né? Então sempre nós precisamos de ter a consciência que a nossa vida é uma escolha diária. Nós precisamos diariamente estar escolhendo o que nós queremos para nós, né? E eu quero muito te ensinar a vencer todos esses estados mentais aí paralisantes usando a numerologia. Vamos acabar com as dúvidas, com os medos, com as descrenças, usando um conhecimento que nos transforma de verdade, né? Então, esse caso que eu vou contar é uma cliente que chegou e ela estava completamente amarrada, assim, a vida bloqueada mesmo. E, como é comum nesses casos, né, ela estava autoconfiança lá embaixo, né, ressentida com as pessoas, porque as pessoas não são deuses, não conseguem fazer milagres. Deus também para de fazer milagre. A gente acha que é Deus que faz os nossos milagres, né? Então, vai perdendo confiança, vai perdendo também até a esperança, né? Mas eu gosto de falar que esperança também não serve para nada, o que é preciso é a confiança mesmo. Mas as pessoas foram se isolando, porque ela foi perdendo a confiança nesse, nessa, naquela. Ela parou de obter as respostas que ela gostaria, porque, gente, não adianta eu fazer minha parte para você e você não fazer a sua. Então, quando nós paramos de fazer a nossa parte, nem Deus nos ajuda. Porque a parte que é nossa ninguém pode fazer. Então todo mundo acaba começando a fugir, né? E Deus foge também? Não, ele não foge. Mas a sua parte você precisa de fazer. E o milagre decorre da sua parte. Não é da parte de Deus nem da parte das pessoas, entende? Então nós precisamos de entender isso. Essa pessoa, o que aconteceu? Ela chegou nesse ponto de estar dependente dos familiares. Porque ela parou de fazer a própria vida andar, né? Assim acontece dessa forma, quando eu paro de fazer a minha parte, não adianta ninguém fazer a outra parte, né? Aí, essa pessoa, assim, à medida que você vai conversando, você vai vendo o que acontece. Na verdade, ela não sabia mais o que ela queria, ela perdeu essa conexão até com o propósito de vida dela. Ela não conseguia ter pique para estudar, para ter um caminho novo, a criatividade estava travada também. Todo mundo inventa uma coisinha para ganhar um dinheiro aqui, uma coisinha ali, um biquinho que faz, né? Mas essa pessoa não, a autoestima dela estava muito baixa, a autoconfiança estava zero, ela não acreditava que ela pudesse ter ali uma iniciativa para fazer, ela não achava uma coisa, tudo que ela pensava dava errado, não fluía, não é? Então, olha que nível que as pessoas chegou, né? Autoconfiança zero, descrença em si mesmo. Então, se eu não tenho fé em mim, não adianta que eu não vou agir. Eu não acredito. Eu sei fazer bombom, mas eu não acredito que eu venda, né? Eu não acredito que a pessoa vai comprar, não acredito que o outro vai interessar. Eu posso fazer um plantão e ajudar alguém no hospital, em algum lugar, cuidar de uma pessoa. Mas eu não acredito que alguém vai querer. Então a pessoa nem pergunta, a pessoa nem vai atrás mais. Olha o nível de bloqueio, né? Então o que é o mais grave? Como a pessoa estava descrente em si mesma, ela não aceitava mais sugestão, porque ela sabia que ela não ia fazer. Primeiro, parou de ter contato com as pessoas, então não tinha mais amizade. Se você não tem amizade, se você não tem relacionamento, você não tem de onde tirar ajuda nenhuma também, né? Percebe o nível do bloqueio? Então, aí eu perguntava, mas quem sabe você não faz um curso, adquire uma habilidade nova? Eu não dou conta, eu começo a estudar, eu durmo. Olha que coisa. Então, o que você gostaria de fazer? Não sei. Você vê que perdeu a conexão inteiramente consigo? Não sei. Aí não consegue pensar em nada. Então, esse é um exemplo assim, muito triste, muito duro, da pessoa que perdeu a conexão consigo. Nem o próprio objetivo de vida, nem a própria missão, ela não sabia, mas perdeu por completo, né? Mas veio para consulta. Se veio para consulta, alguma coisa começou a se movimentar lá dentro. Quer dizer, deixa eu ver se essa daí
pode me ajudar de alguma forma, né? Então, com o passar do tempo, se a pessoa retorna, é possível devagarinho ir puxando, né? O que fazia antes, o que fazia quando criança, o que mais gostava de fazer. Aí você vai percebendo qual que é o ponto. Essa pessoa tinha tido um trauma num dos empregos, no último emprego que teve. E foi um trauma que ela não ficou resolvido, porque ele teve consequência grave na vida dela. É não por ela somente, mas porque aonde ela estava tinha ali um esquema fraudulento e ela foi envolvida naquilo, mas não era problema dela. E ela não conseguiu se livrar daquele trauma, dos efeitos que aquilo causou na vida dela. Então foi a partir dali que ela começou devagarinho a olhar essas coisas, né, a pôr tudo no lugar, a ver que ela se fechou, ao invés de buscar ajuda na época, ela se fechou. Então vocês veem como que um processo acontece, né? Então precisou de passar anos de perda, de sofrimento, de tudo, para começar a ter coragem de mexer naquele ninho lá, né? Que ficou de assombração, né? De fantasmas, gerando dúvida, gerando medo e impedindo ela de tomar decisão. Então, isso que eu quero que vocês percebam. Aí a gente fica percebendo que a pessoa perde, no caso, a confiança nela, né? Enquanto ela se sente destruída, ela não faz. Então, eu quero mostrar para você que a maioria das pessoas, elas cometem esse erro de ficar embolada ali, né? Ela fica tão para baixo que ela não consegue ir buscar uma ajuda naquele momento. E elas continuam errando sem saber que estão errando. E aí fica essa situação perdurando. Então, sem fé em nada, nem em Deus, nem em ninguém, nem em si próprio. E o pior é a falta de fé em si mesmo, a descrença em si. Aí essas pessoas costumam entrar para o ressentimento, tomam raiva de pessoas, de situação, porque a coisa não rolou, né, não se resolveu, e aí ela quer dividir a culpa com os outros. Ela não percebe que ela que se fechou, né? Agora, não teria uma maneira melhor de resolver as coisas? Com certeza. Qual que seria, né? O que acontece? Então, a maioria das pessoas se deprime, que é o que eu falei, se fecham e ficam com sentimentos contrários aos outros, né? E aí ninguém consegue ajudar. Então elas não estão, quando ela vê que as pessoas não estão mais solucionando a vida delas, porque todo mundo vai se afastando também, e a vida também não está trazendo a resposta que ela precisa, os favores que ela gostaria, o auxílio que ela esperava, entra na situação de nem Deus me ajuda, né? Raciocina comigo, só se desilude quem se ilude. Quem põe a esperança nos outros, fora de si e até em Deus, é lógico que vai colher desesperança, não é? Porque desilusão, porque não pôs esperança em si, está esperando que o de fora faça. Então, quem não faz sua parte, nem Deus vai fazer, né? Aqui na Terra, nós temos livre-arbítrio. E por isso Deus não interfere em nossa situação. Isso que a gente chama de Deus, não interfere, porque nos deu livre-arbítrio. Então não é uma questão de abandono, é de respeito, né? A divindade, ela nos permite fazer escolhas, mas nós temos que nos ver com as nossas escolhas. Toda escolha traz um resultado para a nossa vida. E nós aprendemos com a escolha. Por quê? Com os resultados que a nossa escolha teve. Então, quando os resultados vêm, se a gente tiver lúcido o suficiente, né, a gente pensa, nossa, não deu certo, fazer assim foi errado. Então, o que eu entendo? Que eu não devo repetir essa ação e que eu devo corrigir esse erro. Se eu entendi que a minha ação, a minha escolha não foi boa e eu corrigi a minha escolha e entrar para um outro caminho, pronto, eu resolvo minha vida, retomo minha autoconfiança e começo um novo passo, um novo planejamento, né? Isso aí seria a maneira acertada até de vencer a descrença, né? Não se entregar à descrença. Qual que é o erro? A pessoa se entregar à descrença. Como sai do erro? Saindo da descrença, avaliando que aquele foi um mau passo, um passo mal dado, agora vamos dar um passo novo.
Então vamos começar a vasculhar o nosso interior, né? E buscar ali o que fazia minha vida cantar antes. E hoje, o que faria minha vida cantar? Ah, não sei, não sabe não, é porque você não está querendo olhar, porque olhar dói, né, gente? Então, se você não acredita nem em ninguém mais, nem em si mesmo, a situação vai começar a se repetir, né? E os milagres que você conseguia antes, não vai conseguir mais. Então, a gente percebe que, no geral, né, as pessoas elas não procuram entender os mistérios da vida. Elas não procuram entender como elas funcionam para poder desembaraçar o que está embaraçado. Porque o que acontece? Apenas embaraçou um monte de coisa. Eu preciso aprender a desembaraçar, não é? Então, a gente precisa entender como que a mente nossa funciona. Por isso que é preciso estudar. O que é que eu fiz que gerou isso? E o que é que eu posso fazer para sair disso? Só tem um jeito de saber como que a minha mente funciona, né? Eu tenho que saber que eu tenho um pensamento que gera aqui um entusiasmo negativo ou positivo. Se o meu pensamento é ruim, eu me desiludo, porque eu não vou ter resultado. Mas se o meu pensamento me alegra, ele me entusiasma, nossa, eu acho que por aqui pode dar. Aí eu começo a apostar nisso. Mas se eu não gero entusiasmo, eu não aposto nisso, né? Então, eu preciso de deixar o divino que mora em mim, que é a centelha divina que habita em mim, que dá entusiasmo à minha vida, eu preciso deixar a centelha me orientar, né? Ah, mas eu nem acredito nisso. Então eu sinto dizer que não vai ter jeito, mas a sua centelha está aí esperando você se abrir para ela e dar um voto de confiança para ela soprar aí no seu interno. Tem aquela vozinha lá dentro. Todo mundo sabe que tem a vozinha lá dentro, mas não quer escutar, né? Porque a gente está preferindo mais as coisas da vida e não as coisas que a vozinha aqui dentro está nos pedindo para fazer, né? Então, enquanto eu não aprender a escutar essa vozinha interna, eu vou ficar descrente. E vou ficar descrente não só de tudo e de todos, mas de mim própria, né? E não precisamos continuar assim de jeito nenhum. Então, eu quero te contar que a centelha está aí dentro de você. E eu quero te contar que se você conversar com a centelha que está aí dentro, ela te responde. E você não vai precisar achar que está ficando doida, porque ela te responde. Você sabe que ela te responde. Você não quer ouvir o que ela está te dizendo. Porque ela vai te falar, olha, para de bater nessa tecla, tenha paciência, olha, não fica aí fumando desse jeito, seria bom não beber tanto. Aí ela está te contando, mas você não quer ouvir, você sabe que você está errando, você sabe que você está abusando de muitas coisas que não deveria, né? Então, você não quer ouvir o conselho que vem de dentro. Então, para você se abrir a ouvir os conselhos da centelha, você precisa entender que a sua mente funciona assim. Se você ouvir uma coisa e entender que ali tem um caminho e apostar nele, você se entusiasma. Aí você tem pique para fazer alguma coisa, né? Então, eu estou te contando aonde que está o seu engano e você precisa começar a se abrir a estudar para fazer isso. Por isso eu trabalho com a numerologia, né? Porque a numerologia vai te ajudar a achar o seu norte e o seu rumo. E você vai começar a movimentar as melhores forças da sua vida. E vai começar a ter resultado, né? E vai começar a saber usar aí essas forças que você tem lá dentro e vai começar a fazer um bom plano. É isso que eu quero te ensinar. Que todo mundo está descrente, então eu resolvi fazer essa aula para te contar como que a descrença funciona, por que você está desconectado do seu interior, né? Por isso que você está descrente e como que você vai resgatar isso. Mais uma oportunidade, é igual uma flecha que foi lançada. Ela foi lançada, ela não volta mais. Então, como eu expliquei no início, se você está aqui, é porque houve uma sincronicidade. Eu tenho algo que você precisa. Portanto, eu atraí a sua presença e você atraiu a minha aula. Perdeu essa oportunidade?
passou a chance que você teve de encontrar o caminho que ia te libertar, né? Mas resumindo, então, eu te mostrei que a descrença é uma arapuca, a descrença te aprisiona e amargura a sua vida também, né? E eu quero te ensinar a sair dessa arapuca, eu quero te ensinar a vencer as dúvidas, a vencer os medos, eu quero te ensinar a vencer a descrença e ensinar você a desamarrar a sua vida, tá? E eu desejo sinceramente que você tenha compreendido tudo que eu te trouxe aqui hoje e você consiga restaurar, né, essa conexão com a sua centelha e consiga desamarrar a sua vida. Nossa, vai ser bom demais. Então, eu já disse isso e agora, para encerrar, eu quero te ensinar um pequeno passo para você fazer hoje, antes de você dormir, você na beiradinha da sua cama, sentadinha ali, né? Você conversar com a sua centelha. Dá esse passo hoje. Todos os dias faça isso. Chama a sua centelha, fala, vem cá um pouquinho, porque eu quero te falar sobre isso. Abre o seu coração, conversa com a sua centelha, explica o que você está sentindo, o que você está querendo. E fala, amanhã, quando eu acordar, eu quero ter essa resposta. Eu quero entender o que eu vou precisar de fazer. Todos os dias, se você iniciar essa prática, você vai dar todos os dias um passo na direção de ter a resposta da sua centelha. No começo, pode ser que você não vá perceber que está recebendo uma resposta, porque você não está acostumado a prestar atenção nela, né? Mas, à medida que você for se acostumando a prestar atenção na vozinha da consciência, você vai ver todos os dias, com a maior clareza, a sua centelha te dando respostas. Eu te ensino esse passo porque eu pratico ele. E, gente, a coisa mais linda que é, de manhã, quando eu acordo, eu começo o meu dia a dia, daí a pouco começam as respostas chegarem para mim. Então, eu tenho muitas inspirações desse jeito, tá? E onde eu aprendi todos esses passos? Eu aprendi estudando os meus números, né? Portanto, é da maior importância, né? Ouça o que eu digo, ouça o que eu estou indicando, né? Vem aprender aí a sair dos medos, das dúvidas, a desamarrar a sua vida com a numerologia. Então, quero agradecer muito sua atenção. Muito obrigada. Alguém